Sobre esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com Arthur Quioro, que é médico sanitarista e professor da Unifesp. Boa noite, professor Arthur Quioro, seja muito bem-vindo. Do meu querido amigo Cacá, é difícil falar, né? Tá. Essa figura fantástica que vocês acabaram de entrevistar, mas assim, é um prazer estar de novo com vocês e muito preocupado, né, com a situação que nós estamos vivendo. Muito preocupado. Veja, nós temos a adoção de medidas que, de alguma maneira, permitem a atuação do comércio, de atividades econômicas, sem nenhuma restrição, a não ser o uso de máscaras, naturalmente, uma recomendação muito genérica para que as pessoas não façam aglomerações, mas no momento em que o processo de retorno às atividades deveria ser altamente controlado, ele teria que ser feito de maneira muito criteriosa. E o que a gente vê no estado de São Paulo é um assodamento, eu acho que não tem outra palavra, um assodamento irresponsável do governador, né, que é seguido também por manifestações de outros dirigentes de prefeituras e governos estaduais, infelizmente, que acham, né, que ao se avançar na cobertura vacinal, se está resolvendo o problema e, portanto, se chegando a um estado de normalidade que a constatação, inclusive dos países que nos antecederam no atingimento de coberturas vacinais maiores, já provou que não é verdadeiro. Veja, desde o começo, eu já conversei várias vezes com vocês no ano passado, este ano, o Brasil teve sempre a vantagem de 2, 3 meses do que está acontecendo no hemisfério norte para poder aprender com as lições. E a gente reiteradamente as desperdiça. E estamos fazendo a mesma coisa. Olha, Israel, os Estados Unidos, países como Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, que atingiram estágios de cobertura vacinal maiores do que o nosso, né, voltaram a viver, por conta da circulação da variante Delta, aumento do número de casos. Em primeiro lugar, isso foi uma constante. Aumentou casos em todos os lugares. No caso específico dos Estados Unidos, né, que ainda tem um percentual da população importante não vacinada, aí o trumpismo, o negacionismo, né, como lá, aqui também impera, está importando de maneira bastante significativa, e há também um contingente de pessoas que só tomaram a primeira dose. O que isso fez de diferente dos Estados Unidos em relação a Israel, em relação aos países da Europa Ocidental? Um aumento do número de casos, mas também de casos graves, internações e óbitos. Portanto, qual é a situação que a gente vive? A gente está num determinado momento, já há estudos que mostram que nós temos uma circulação importante da variante Delta, da chamada variante indiana, circulando no nosso território, né? E há também estudos que mostram que 40% das pessoas que se infectaram pela P1, que é a variante lá de Manaus, que foi a variante mais importante na grande onda que nós tivemos no início do ano, são suscetíveis à variante Delta. Então, veja, seria fundamental combinar cobertura vacinal elevada, acima de 70%, 80%, manutenção das medidas progressiva, né, retorno de atividades controladas e com um imediato retorno, né, das medidas de distanciamento físico, proibição de atividades, etc., se as respostas não forem adequadas. No estado de São Paulo, nós temos ainda 70% da população já tomou a primeira dose de vacina. Uhum. É um número significativo, é importante que aumente. Mas, entretanto, só 30% da população tomou ou as 2 doses ou quando é dose única. Portanto, nós temos um percentual de paulistas, né, ainda suscetíveis, sem considerar que mesmo os vacinados com 2 doses, tá certo? Podem, porque a vacina não é absoluta, podem voltar a se infectar, podem até voltar a ter casos graves, o que não é a maioria, né? Mas assim, a gente tem não apenas profissionais de saúde que se vacinaram como eu logo em fevereiro, né? Eu tenho colegas médicos desse momento, né, que estão na UTI com Covid.
e foram vacinados. Portanto, assim, isso significa que a vacina não serve para nada? Ao contrário, a vacina protegeu demais. Mas ela não pode ser considerada uma bala de prata, aquela assim, agora podemos tudo. Né? Liberou geral. Não, não pode, é uma irresponsabilidade. Veja, Sociedade Paulista de Infectologia, as manifestações dos sanitaristas, dos pesquisadores, são todas no sentido de que é uma irresponsabilidade. E aí o que o governador Dória, que se vangloriou o tempo inteiro de se contrapor ao Bolsonaro, ao presidente, porque seguia a ciência, ele vai, à medida em que os cientistas, os pesquisadores, os infectologistas, os sanitaristas dizem para ele que essa atitude é uma atitude que não coaduna com a segurança dos elementos científicos, ele dissolve o comitê de cientistas. Diz que já não é mais necessário. Quer dizer, então, me parece que este assodamento, né, tem muito mais a ver com outros interesses, interesses econômicos, interesses políticos, eleitorais, mas não o interesse da segurança fundamental que a população de São Paulo precisaria ter na figura do seu governador nesse momento, conduzindo, né, o processo de retorno muito seguro, muito sereno, muito responsável das atividades. Veja, não estamos no momento de retornar todas as coisas. Isso tem que ser muito pontuado. E quando atingirmos 80% da população totalmente vacinada? Chioro, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero te fazer outra pergunta que diz respeito a uma discussão que vem acontecendo aí nos últimos, digamos, no último mês. Na Europa, Estados Unidos e aqui também no Brasil, sobre a questão de uma dose de reforço por conta da Covid. Eu queria a tua avaliação sobre essa questão, se é realmente necessário, o que a gente pode esperar ou não, no momento delicado, onde que o Brasil não tem sua população toda vacinada. Deixa eu dizer duas coisas antes de responder exatamente o que você me pergunta. Em primeiro lugar, é o seguinte, é da natureza do coronavírus, para sua sobrevivência, buscar as variações. Então, essas cepas que se multiplicam, que vão variando. Agora apareceu a Delta, tem a Gama, né, tinha a P1, tem não sei o que tal. Isso faz parte, é a natureza. Né? O vírus está tentando sobreviver. Então, os vírus fazem isso. Então, assim, isso não é uma novidade para nós no campo da ciência. Vamos lembrar que todos os anos, para a gripe, né, a gente faz vacinação. E quando faz a vacinação, a gente procura sempre cercar os novos vírus que estão chegando. E nós, do Brasil, sempre tem uma vantagem, né, eles chegam primeiro no hemisfério norte. Então, a gente pega eles por 6 meses, dá tempo de ter uma vacina que responda de maneira mais adequada aos vírus que estão predominando. Com o coronavírus, não me parece que seja diferente. Então, nós precisaremos sempre estar atento, fazendo uma vigilância, um monitoramento genômico, para entender que cepas estão prevalecendo e se as vacinas disponíveis, aplicadas, são ou não são suficientes. A segunda questão para poder responder é a seguinte: a gente só pode dizer se uma vacina confere proteção para toda a vida, como algumas que tem no nosso calendário de vacinação. Você toma uma vez, às vezes com um ou outro reforço, depois nunca mais precisa, porque ele te protege para o resto da vida. Mas nós temos algumas vacinas, como é o caso da gripe, mas como é o caso, por exemplo, da tuberculose, como é o caso da vacina contra o tétano, né, que nós precisamos de tempo em tempo fazer reforços vacinais. Esta vacina contra a Covid é uma vacina nova. Nós não tivemos tempo de observação, de estudo de grupos populacionais vacinados para dizer o seguinte: olha, ela protege, garante proteção durante quanto tempo? A partir de quanto tempo cai a resposta imunológica? A resposta celular, que é aquela que a gente não consegue medir pelos testes mais comuns, ela continua ou não continua existindo? Os estudos que estão sendo feitos em todo o mundo, e começa a haver uma convergência da opinião dos cientistas de que será sim necessário uma terceira dose. Então, se você me perguntasse hoje o conhecimento científico, qual é a sua opinião? Ele aponta para a necessidade de uma terceira dose. Quais são as respostas que a gente ainda não tem e que estão sendo feitos estudos para nos ajudar a entender? Quando fazer essa terceira dose? Fazer com a mesma vacina que você foi vacinado anteriormente ou usar uma segunda vacina que tem uma tecnologia diferente? Isso a gente ainda não tem respostas. E há uma última questão, que é a grande preocupação da Organização Mundial de Saúde, e aí eu quero compartilhar com todos que nos acompanham. Claro.
Hoje, no mundo, apenas 1,3% da população dos países pobres recebeu a primeira dose de vacina. Enquanto no mundo dos países desenvolvidos nós já estamos discutindo terceira dose para países que estão com 80% da sua população vacinada, eu vou repetir, nos países pobres, que são a maioria, onde está a maioria da população mundial, apenas 1,3% da população recebeu a primeira dose, ou seja, nem os profissionais de saúde foram vacinados ainda, muito menos idosos, etc. Então, tem uma dimensão que tem que ser discutida em escala global, é qual é a justiça social, qual é a estratégia que a gente vai fazer para controlar a Covid em escala planetária, quando a gente protege um pedacinho dos povos, mas deixa a grande maioria da população em escala global sem vacinação. No mundo globalizado, no mundo em que tudo transita e que, portanto, né, eu fico quietinho aqui, vou dar um exemplo concreto. Na Indonésia, estava se desenvolvendo uma cepa com predileção para adolescentes. Aí a gente vacina, dá terceira dose para idosos, etc, 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 e circula, por falta de uma estratégia global. Portanto, seria fundamental que após aquele primeiro momento que os países saíram correndo e o Brasil ficou para trás, agora a gente descobriu que era por conta de negócios, né, que a Covid nos mostrou, que a Organização Mundial de Saúde pudesse recuperar o espaço técnico, científico e estratégico de definição da estratégia global. Não sei se eu fui claro nessa explicação, mas assim, uma coisa é a gente olhar, eu preciso de uma terceira dose, ótimo. A população paulista ou brasileira precisa de uma terceira dose, ótimo. Mas nós precisamos pensar o planeta como um todo. Perfeito. Perfeitamente. Perfeito. E com isso quero agradecer demais o ex-ministro Arthur Chioro, médico sanitarista, professor da Unifesp. Professor, muito obrigada pela participação, pelas excelentes explanações e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, gente. Abraço. Se cuidem, usem máscara e mantenham o distanciamento físico. Com certeza. Abraço. Abraço.